E a gente continua no assunto. Os ministros do Brasil e da Argentina divergem sobre os rumos do Mercosul e a ausência de Javier Milei é criticada na cúpula do bloco. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o cientista político e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, professor Leonardo Paz Neves. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago, e a todos que estão aqui conosco. Bom, professor, seria uma reunião normal para transferir a presidência para o Uruguai se não houvesse essa ausência do presidente da Argentina. Isso, claro, acaba trazendo muito ruído, críticas e também sobre as discussões do futuro do Mercosul. Aliás, a gente sabe que o Mercosul nunca foi unanimidade, há muita divergência sobre o papel geral do bloco, mas essa ausência da Argentina, isso enfraquece ainda mais esse bloco aqui do Cone Sul, professor? Eu acho o seguinte, e agradeço um pouco a Dora, que mais cedo falou que viria de mim, de certa maneira, a luz para esse fim do túnel. Eu acho improvável. Eu acho que, como você colocou bem, Thiago, o Mercosul, de fato, ele era um pouco consenso no início, né, no início da sua vida, e, de fato, ele conseguiu multiplicar o comércio intra-regional 8, 7 vezes, foi muito importante, mas ele encontrou em algum momento ali, em meados dos anos 2000, uma dificuldade muito grande de avançar em outros acordos. O grande exemplo disso é a dificuldade incrível que a gente tem de acertar um acordo com a União Europeia, entre Mercosul e União Europeia. O debate que se tem hoje em torno do Mercosul, na realidade, vem de grupos, de maneira geral, como o do presidente Lula hoje no Brasil, que querem um Mercosul mais forte, mais institucionalizado, atacando outras áreas como áreas sociais e políticas, e você tem um grupo mais liberal, hoje um pouco mais orientado pelo Uruguai, do Lacalle Pou, um pouco do Santiago Peña, do Paraguai, de desinchar um pouco mais o acordo, o grupo, e fazer novos acordos, especialmente no caso do Uruguai com a China. Javier Milei é um pouco difícil de perceber o que ele quer. Na realidade, ele, no primeiro momento, ele dizia que queria não fazer parte do Mercosul, o Mercosul não fazia muito sentido. Entretanto, no discurso oficial, de fato, da sua ministra, ela ecoa um pouco as vozes desse lado mais liberal. Vamos fazer parte do Mercosul, não vamos sair, mas a gente quer um Mercosul mais leve, mais focado apenas em comércio. E, professor, essa é uma discussão que foi feita no começo do governo de Milei, até mesmo quando ele já tinha vencido a eleição, se ele se voltaria para dentro das fronteiras ou ele teria realmente que continuar negociando com outros países. E, claro, os países aqui do Mercosul que são importantes para essas negociações, até a relação bilateral da Argentina com o Brasil. Em algum momento, o senhor acha que ele vai ter que dar um passo atrás e reconhecer que o Mercosul é importante, assim como as negociações com a China e outros países? Eu acho que ele não precisa, porque eu acho que a gente tem já há bastante tempo, na realidade, eu diria que pelo menos desde ali de 2014, acho que quando você tem a entrada do Macri, mas na sequência você tem o Temer e Bolsonaro com o Fernandes, você começa a ter uma alternância entre forças diferentes em termos de esquerda e direita, né? Quer dizer, visões diferentes sobre o Mercosul, e desde lá a coisa já era um pouco ruim no passado, mas agora piorou muito e você não consegue ter uma clareza, um consenso de ideias entre os principais dois países do bloco, Argentina e Brasil, para que você possa ir numa direção mais concreta. Eu acho que isso, no final das contas, o Mercosul hoje, ele acaba morrendo um pouco de inanição, quer dizer, você não tem grandes ideias, não tem grandes esforços para ele ir numa direção, então basta não fazer nada. O que o Milei faz a não ir no evento e mandar a sua ministra de Relações Exteriores dizendo que ele está comprometido com o grupo, não vai deixar o grupo, simplesmente significa um pouco, vamos continuar, mas não vamos fazer nada. Não fazer nada deixa o Mercosul vítima, de certa maneira, de crítica, como a gente está colocando agora nesse momento. Foi mesmo no regime do governo Bolsonaro aqui, que era crítico em relação ao atual modelo Mercosul, quando você tinha o Fernandes na Argentina, que tinha, então, naquela época, uma visão de um Mercosul mais robusto. Então, o Mercosul ele vive um pouco desse problema, né? Quer dizer, quando você tem essa divergência, ele não acontece muita coisa, as coisas não avançam, e aí ele fica vulnerável a essas críticas. Nós estamos aqui com o professor Leonardo Paz Neves, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, cientista político. Professor, eu vou chamar a Dora Kramer, então, para fazer uma pergunta ao professor nessa nossa conversa. Mais cedo ela falava e fazia essa análise sobre o Mercosul. Dora? Pois é, boa noite, professor.
Eu vou insistir, né? Porque tem futuro, alguma possibilidade de, diante desse vai e vem, que o senhor tão bem descreveu, ao sabor de cada país para onde vai e tal, essa falta de relevância das coisas concretas no Mercosul, o senhor acha que é possível que tem futuro ou esse bloco está fadado a se dissolver? Eu acho que a questão... Você tem dois momentos aqui, Dora. E eu acho que você tem razão. Quer dizer, é difícil você conseguir visualizar um futuro para ele numa situação que você não tem nenhum tipo de evolução concreta. A pergunta que a gente tem que fazer primeiro é: a ausência dele melhora para a gente? Acho que esse é o primeiro ponto. Porque ele, para o Brasil, para a Argentina também, de certa maneira, é importante. Ele, para o Brasil especificamente, é uma grande reserva de mercado para a nossa manufatura, que é muito pouco competitiva no mundo. Então, para o Brasil hoje, o fim do Mercosul, o Mercosul é ruim com ele, é pior sem ele. Eu acho que essa é um pouco a visão que eu teria. A Argentina também não fica muito longe disso. É um país muito pouco competitivo em termos de industrialização. Piorou muito agora, os números são horríveis agora do avanço da indústria durante esse último semestre com o Milei. Então, ele se torna cada vez menos competitivo. Então, ele precisa, na realidade, desses parceiros aqui locais para que ele possa se tornar minimamente competitivo em termos de manufatura. Então, eu acho que, assim, talvez ele não dissolva, porque a dissolução dele seria pior do que a maneira como ele está agora. Agora, a maneira como ele está agora também é ruim, porque ela impede que o bloco, os países do bloco, consigam buscar novos acordos comerciais que possam dinamizar mais as suas economias. Eu diria, e aí para tentar achar a luz no fim do túnel, que talvez o melhor caminho, talvez o caminho que tenha menos resistência nesse momento para ter algum tipo de avanço no Mercosul, é justamente esses relativamente pequenos acordos com determinados países que você vai conseguindo abrir incrementalmente o comércio. Então você tem agora o Singapura, acabou de ser assinado, você tem o da Coreia do Sul, que já tiveram umas 7 ou 8 rodadas, se eu não me engano, de negociação, está próximo, que está mais próximo de ser acordado, já estão em negociações rapidamente avançadas para começar uma negociação concreta e troca de propostas com o Japão. Canadá também já teve na mesa de negociações, eu não tenho visto mais falar sobre ele. Eu acho que se você consegue expandir incrementalmente, ele sai dessa, como eu coloquei, essa situação de inanição, né? Enfim, completo marasmo. Agora, Sim. o fim dele, de fato, eu acho que de repente é pior do que a gente tem hoje. Professor Leonardo Paz Neves, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez aqui à Jovem Pan, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, professor, cientista político. Um abraço, professor, até a próxima. Abraço, até a próxima.